Olá pessoal, tudo bom? Aqui é o Ricardinho e vamos hoje falar sobre juros simples e juros compostos. Antes de mais nada, vamos fazer uma pequena lembrança do que você viu na última videoaula para que sirva de alicerce a esse conteúdo, ok? Estão prontos? Então toca a vinheta. Muito bem, senhores. Então vamos dar uma relembradinha do que você viu na última aula para depois sim falar sobre juros, ok? Vamos imaginar uma mercadoria que custe lá, vamos botar aqui, ó, R$300, tá? E essa mercadoria vai sofrer, primeiro, um aumento de 40%. Para saber o quanto que ela vai passar a valer, basta de maneira prática eu multiplicar o 300 por um fator. E que fator é esse? Esse fator é 1,4. E vamos relembrar o porquê? Ó, a mercadoria, genericamente, valia X reais. Se ela aumentou 40%, é porque ela aumentou 0,4. Então, era o que era, mais o que aumentou do que era antes. 1x somado com 0,4x vai ficar 1,4x. Então, naturalmente, aumentar alguém em 40% é pegar esse alguém e multiplicar por 1,4. Em contrapartida, se eu quiser agora, digamos, não mais aumentar, agora eu quero aqui, ó, vamos botar aqui, ó, opa, cadê a borrachinha? Isso. Agora eu quero diminuir em 40%. Se eu quero agora diminuir em 40%, qual é a ideia? A ideia agora é que o fator a ser multiplicado é 0,6. Por quê? Eu pego 1x e baixo 0,4x. Isso, de fato, vai ficar 0,6x. Então, se eu multiplicar 0,6 por 300, eu já vou saber o valor da mercadoria depois do desconto de 40%. Legal? Antes de falar sobre juros, eu quero fazer contigo uma questãozinha aqui, ó, que envolve o que você viu, então, na última aula. Vamos lá. Quando chegou o inverno, um comerciante aumentou o preço de uma jaqueta em 10%. Acabou a estação, ele fez uma promoção de 20%. E a jaqueta passou a valer R$176. E aí se pergunta, quanto que ela valia antes desse aumento de desconto? Então assim, ó, vamos imaginar que a jaqueta no começo do processo valia X reais. Então X reais é o valor, vamos por aqui, ó, inicial da jaqueta. Tá? Em cima desses X reais, ele faz duas coisas. Primeiro, ele aumenta em 10%. Moçada, aumentar alguém em 10%, como você viu agora, é pegar esse alguém e multiplicar por 1,1. Em seguida, baixar esse alguém em 20% significa multiplicar esse alguém por 0,8. Ao fazer esse processo, essa mercadoria, ela passa a valer R$176. Muito bem, então se você multiplicar 1,1 por 0,8 vezes x, o valor que ela passa a valer é 176. E aí a questão é, quem é esse x? Pronto. Vamos agora multiplicar aqui à esquerda, ó, 0,8 vezes 1,1, isso aqui vai ficar 0,88. X, e isso aqui é igual a 176. Gente, às vezes não é muito prático você fazer uma divisão ali com vírgula, com decimal e tal. Então, por vezes, é legal você passar o decimal para fração. Quer ver uma coisa? 0,88 é como se fosse 88 dividido por 100. Isso aqui vezes x é igual a 176. E aí, de quebra, você já consegue perceber uma coisa. Você percebe aqui, ó, que 176 é o dobro de 88. Se é o dobro, ao fazer aqui a simplificação, ó, aqui vai ficar 2. E aqui fica 1. Então, eu vou chegar em 1x sobre 100. Opa, deixa eu só mudar a cor aqui do x. Ó, 1x sobre 100 igual a 2. Então, multiplica por 100 em ambos os lados e vamos chegar no valor da jaqueta como sendo R$200. Prontinho. Lógico, questão de porcentagem te abre muita vertente para você fazer cálculos diferentes, mas que convergem para os R$200. Legal, meus amigos? Tranquilinho? Ah, uma coisa importante, tá? Cuidado com algumas compensações que alguma questão pode querer te induzir a pensar. Como assim? Vamos imaginar uma situação hipotética, tá? Assim, ó. Joãozinho vende churros lá numa praia tal.
O churros custava, digamos, X reais. Aí chegou a temporada, o preço dos churros aumentou em 20%. Começou a bombar lá as vendas, ele viu que dava para aumentar, aumentou em 20%. Aí acabou o verão, ele pensou, eu quero voltar ao preço que era antes. Então eu vou baixar esses churros em 20%. Gente, ao fazer esse processo, o valor dos churros volta ao que era antes? Não. Não, porque vai ser um desconto em cima de uma coisa já aumentada. Então, ao final desse processo, o preço dos churros vai estar mais caro ou mais barato do que era antes? Vamos ver. Aqui, ó. Era X. Aumentei 20%. Então, multipliquei por 1,2. Baixei 20%. Tá, multipliquei por 0,8. Ao multiplicar, isso vai ficar 0,96. Então, repara que 1 veio parar em 0,96, ó. Então, logicamente, que houve uma queda. Houve uma queda de 0,04, que corresponde a 4%, 4%. Então, ao final do processo, o churros ficou mais barato, 4%. Então, cuidado com esse tipo de compensação que o cara pode querer te induzir a pensar numa prova, ok? Agora sim, eu quero falar contigo sobre juros. Então, acompanha lá comigo algumas definições, tá? Primeiro, meus amigos, algumas letrinhas que você vai trabalhar a partir de agora. J, juros. C, capital investido. M, montante. I, taxa. T, tempo. Vamos lá. Primeiro, o que são juros? Entenda que juros é uma espécie de uma compensação financeira. O Ricardinho tem R$1.000 e vai emprestar esse R$1.000 para o Joãozinho. É justo que o Joãozinho, daqui a um tempo, devolva esse dinheiro acrescido de uma compensação financeira. Essa compensação é o que eu chamo de juros. Aí esse R$1.000 acrescentado dos juros dá o que eu chamo de um montante. Então o que é montante, meus amigos? Montante é o quanto que eu emprestei ou o quanto que eu investi, o capital que eu investi, mais o quanto que rendeu. Tá? Então J é de juros, é rendimento, é compensação financeira. C é capital investido. Nesse contexto, R$1.000. M é montante, é o valor final que eu vou ter após esse investimento. I é a taxa de juros. Eu emprestei o dinheiro a uma taxa de juros de 2%. Então, esse vai ser o meu Izinho, ok? E T é o tempo que o dinheiro ficou emprestado. Aí, meus amigos, eu tenho duas modalidades de juros. Os chamados juros simples e o juro composto. Qual é a diferença? Para identificar a diferença de cada um deles, eu vou criar aqui um exemplo, que é o seguinte. Acompanhe lá comigo, vai. Eu quero calcular o valor dos juros e do capital mais juros, ou seja, o montante, de R$100 aplicados por 3 anos a uma taxa de juros de 20% ao ano. A princípio, no regime de juros simples. Então, temos aqui, ó, vamos lá, um capital de R$100 que eu vou investir por 3 anos, a uma taxa de juros de 20% ao ano. Muito bem. Ao final desse processo, eu vou ter quanto de juros e vou ter quanto de montante. Eu não quero aplicar nenhuma fórmula por enquanto, porque eu quero que você entenda essa fórmula futuramente, o porquê dela. Então, eu vou fazer no braço. Primeiro ano, vai acontecer o quê? Eu vou colocar uma taxa de 20% em cima dos R$100. E com isso, eu vou ver o quanto que vai render primeiro mês, o primeiro ano no caso, né? 0,2 vezes 100 dá R$20. Se eu tinha R$100 e rendeu 20, eu vou ter um processo de R$120 como montante provisório. Agora, o que vai acontecer, meus amigos, no segundo ano? É aqui que mora o perigo. Tu pensa o seguinte, eu de novo vou investir 20% em cima agora dos 120. Aí que tá. No mercado financeiro, realmente, é o que acontece. Lá fora o que acontece é esse tipo de rendimento. Só que aqui nós estamos diante do chamado juros simples. E no juros simples, meus amigos, a taxa, ela sempre incide em cima do capital inicial e nunca do montante.
Então, nesse cenário, vai render para mim aqui mais 20 reais. Aí, se eu tinha 120, agora eu vou ter 140. Mesma coisa, terceiro mês, terceiro ano. Tu vai de novo colocar 20% em cima do 100. Vai render mais 20 e eu vou ter agora 160 reais. Então, observe que no juros simples, meus amigos, ó, o rendimento, ó, ou melhor, o montante, ele cresce linearmente. Ele cresce conforme uma progressão aritmética. Então, no juros simples, o montante vai crescer linearmente conforme uma progressão aritmética. Agora, perceba, ao final desse processo, eu obtive um montante de 160 reais e, logicamente, que se eu tinha 100 e fui para 160, me rendeu 60 reais. Eu quero agora deduzir contigo, ou te induzir a pensar sobre uma fórmula para calcular esses juros e esse montante, por consequência, sem ter que fazer a coisa no braço, ano a ano, mês a mês, período a período. Então, o que você pode pensar? Veja lá comigo. Primeiro, para obter um juros parcial, o que eu fiz? Eu peguei os 100 reais que eu tinha, coloquei a taxa de juros, que era de 20%, em decimal 0,2. Se eu multiplicar 100 por 0,2, ó, dá 20 reais. Então, 20 reais foi os juros por período. Só que, como foram 3 períodos, eu vou pegar isso aqui, ó, e vou multiplicar por 3. E tu vai chegar em 60 reais. Então, observe que, de maneira genérica, os 100 reais é o capital investido, o 0,2 foi a taxa decimal e o 3 foi o tempo da aplicação. Então, a partir de agora, moçada, para calcular juros simples, eu vou usar a fórmula CIT. CIT é capital vezes taxa vezes tempo. Aí tu vai me pedir, professor, mas e qual é a fórmula do montante? Gente, aí o montante, vamos lá, um pouco de bom senso. O montante, ó, é o que eu tinha mais o que rendeu. Então, o que eu tinha? Eu tinha 100 reais. E rendeu quanto? 60. Então, eu vou chegar aqui, ó, em 160 reais. Pronto. Então, eis aqui no quadro as formulinhas para o juros simples. Juros é igual a CIT e montante é igual a capital mais juros. E lembrando sempre que no juros simples, o montante cresce linearmente, conforme uma progressão aritmética. Moçada, eu vou pegar o mesmo exemplo que você fez agora comigo, vou replicar para outra telinha aqui, ó, mesmo exemplo. Só que agora eu vou usar o regime de juro composto. Só para você ver em paralelo a diferença entre uma coisa e outra. Então vamos lá? O capital é o mesmo. Investido de 100 reais. O tempo é o mesmo, de 3 anos de aplicação. E a taxa é a mesma, de 20% ao ano. Ok? Então vamos lá, gente. Primeiro ano, não muda nada. Primeiro ano, ó, tu vai aplicar de novo a taxa de 20% em cima do 100. Vai render mais 20 e eu vou ter agora 120 reais. O que muda agora é o segundo ano, que é o que rola no mercado financeiro, o juro sobre juro. Tu vai agora aplicar o 20% em cima do 120, em cima do já aumentado. Aí repara que agora vai render, ó, 24 reais. Eu tinha 120. Se rendeu 24, eu vou ter agora 144. Terceiro ano, mesma coisa. Eu vou colocar 20% em cima do 144. Vai render 28,8. Então agora eu saio do 144 e vou para 172,8. Repara que aqui, ó, a variação era linear, era de 20 em 20. Aqui não, ó. Aqui não foi uma variação linear, senhores. Aqui houve uma variação exponencial. Então, no juro composto, o que acontece? No juro composto, o montante cresce numa exponencial através de uma progressão geométrica. Bom, então é fato que após esse período, você teve aqui, ó, um montante de R$ 172,80. Como é que eu posso chegar aqui sem fazer isso no braço? Porque convenhamos, né? Se o cara pede um montante daqui a 15 anos, gente, porra, aí fazer isso aqui linha a linha é suicídio. Então, nesse caso, qual é a sacada da questão? Vamos lá, pense comigo assim, ó. Eu tinha 100 reais.
certo? Aumentar alguém em 20% é pegar esse alguém e multiplicar por 1,2. Lembra o começo da aula? Bom, eu faria isso aqui se fosse só um período. Mas como foram 3 períodos, eu vou fazer então 1,2 vezes 1,2 vezes 1,2. Concorda, não? Então, é como se fosse o quê? É como se fosse 100 vezes 1,2 elevado ao cubo. Concorda, não? Tá. Agora vamos lá. Deduza comigo uma coisa. O que é o 1,2, meus amigos? 1,2 é o inteiro mais o quanto aumentou. Concorda, não? Tá. Então, vamos lá. De maneira genérica, o que é o 100? O 100 é o capital investido. O 1 é o quanto que ele vale hoje. Ele vale 1C. O que é o 0,2? 0,2 é a taxa que aumentou, que eu vou chamar de I. E o 3 é o tempo da aplicação. Então, a partir de agora, moçada, para calcular o montante no regime de juro composto, eu vou usar a expressão capital que multiplica 1 mais I na T. Como é que é? Capital que multiplica 1 mais I na T. Capital que multiplica o fator 1 mais I na T. Então, em cima do que você viu aqui, eu quero agora te mostrar uma situação que é a seguinte. O que você vê aqui no quadro é uma comparação entre a evolução do juro simples e juro composto. Repara que a linha aqui em vermelho indica o juro composto. E a linha azul indica o juro simples. Crescimento linear em PA e crescimento aqui exponencial em PG. Bom, gente, como o gráfico está ampliado, dá uma certa impressão de que o juro composto ele é sempre mais rentável do que o juro simples. Galera, fica ligado. Eu já vi em algumas provas de vestibular aparecer essa frase. O juro composto é sempre mais rentável do que o juro simples a uma mesma taxa de juros. Gente, isso é uma inverdade. Se eu tivesse uma lupa aqui, para te mostrar essa situação, nesse gráfico aqui, o que vai acontecer? Vai acontecer o seguinte, a curva exponencial está aqui indicada. Tudo bem. E a reta que você vê aqui em azul, eu vou colocar também aqui, Eu dei uma lupa aqui nessa parte do gráfico e consegui enxergar algo assim, Tu repara, meus amigos, que existe um curtíssimo espaço de tempo, em que a reta se sobrepõe à curva. Aí, nesse espaço de tempo aqui, daqui até aqui, o juro simples, ele se sobrepõe ao juro composto. Nesse espaço de tempo, o montante no juro simples, ele é maior do que no juro composto. Então, falar que o juro composto é sempre mais rentável, peraí. Em geral, sim. Se você pegar um longo espaço de tempo, sim. Mas falar que é sempre, está errado. Existe um curto espaço de tempo em que o juro simples se sobrepõe ao composto. Então, vem a pergunta, professor, mas quando é que eu uso na minha vida o juro simples e o juro composto? Gente, quem decide isso é quem tem o ouro. Quem decide isso é quem tem o dinheiro. Quem tem o dinheiro vai pensar, poxa, se eu emprestar esse dinheiro para alguém, se for um curto espaço de tempo, eu vou emprestar a juro simples. Agora, se for a um período longo, eu vou emprestar a juro composto. Então, escolhe a regra quem tem o ouro. Escolhe a regra quem tem o dinheiro a emprestar. Essa é a situação. Legal? Muito bem, senhores. Feito isso, eu quero te mostrar aqui algumas questõezinhas em que isso pode aparecer para ti. Primeira questão sobre o juro simples. Acompanhe lá comigo. Qual a taxa anual, em porcentagem, a qual deve ser empregado um capital de R$35 mil durante 1 ano e 3 meses a juros simples para produzir um montante de R$ 45.500? Então, vamos lá por etapas. Vai. Nós temos um capital de R$35 mil. E eu quero que esse capital chegue a R$ 45.500. Então, observe que nós temos um capital aqui, C, de R$35 mil. Temos lá um montante de R$ 45.500. Opa, deixa eu arrumar o 5, que ficou feio aqui, peraí. 45.500, tá? Durante um período de 1 ano e 3 meses. Então, vou botar aqui, 1 ano e 3 meses.
Então, que taxa de juros é essa que eu devo investir esse capital? Gente, vamos lá. Falando em juros simples, a primeira coisa que vem na tua mente é CIT. CIT, capital vezes taxa vezes tempo. O cara não me deu os juros. Quer dizer, não me deu em parte, né? Porque se eu tenho o capital e tenho o montante, eu sei o quanto aumentou. Se você pegar aqui, ó, 45.500 e diminuir de 35 mil, ó, fica fácil ver que os juros é de 10.500, que é o quanto cresceu, é o quanto aumentou. Ó, lembra, ó, juros eu posso calcular por montante menos o capital. Então, aqui nos juros, ó, eu já vou colocar R$10.500. Muito bem. O capital que eu investi foi de 35 mil. A taxa é a minha incógnita. Só que agora temos um pequeno problema. A aplicação dos formulários de juros, gente, tem que ter as letrinhas sempre na mesma unidade. Então, se ele quer a taxa em anos, esse tempo não pode estar em meses. Tem que estar em anos. Então, eu vou ter que fracionar isso e passar isso para anos. Vejamos. 1 ano e 3 meses. Gente, 3 meses é o que do ano? Bom, 3 meses fica fácil ver que é 1/4 do ano. Por quê? Porque é 3/12 do ano. Então, realmente, vai ficar 1 ano mais 1/4 de ano. Bom, 1 mais 1/4, você viu na aula de frações, que vai virar 5/4. Lembra? Você mantém o denominador, ó, e faz o balãozinho. Multiplica e depois soma. Então, o tempo que você coloca para mim aqui no formulário, meus amigos, ó, é 5/4 do ano. Pronto. Feito isso, agora você faz os devidos cálculos. Aí, lógico, se quiser chegar aqui, ó, e já fazer uma simplificação, ó, 0 com 0 vai para o espaço, ó. Aí multiplica tudo por 4, ou numa linguagem coloquial você passa o 4 para cá multiplicando. 4 vezes 105 vai dar o quê? Vai dar 420. E isso é igual a 350 vezes I vezes 5. Pronto. Então, vai ficar a taxa aí igual a 420 dividido por 5 vezes 350. Essa multiplicação vai ficar 5 vezes 5, 25, vai ficar 15, vai ficar 17, é isso? Isso. Então, vai ficar 420 dividido por 1.750. Gente, essa continha aqui, deixa eu só apagar aqui para não ficar muito embolado. Essa continha aqui, ó, ela vai acabar ficando 0,24. E 0,24 corresponde a 24%. Então, a taxa que eu devo empregar aquele capital para receber aquele montante é de 24% ao ano. Legal? Então, fica atento. As taxas e tempos têm que estar sempre na mesma unidade. Mesma unidade sempre, ok? Muito bem. Agora, um exemplozinho de questão que envolve juro composto. Acompanha lá comigo. Vamos lá. Com a venda dos materiais recicláveis de uma escola... Desculpa, vou ler de novo. Com a venda dos materiais recicláveis, uma escola recolheu R$3.000. Esse dinheiro foi aplicado aos juros compostos com rendimento de 1% ao mês. Então, ao final de um ano, o montante obtido é quanto? Então, perceba que nós temos aqui, meus amigos, ó, um capital de R$3.000, que eu vou aplicar a uma taxa de juros de 1% ao mês, durante um período de 1 ano. Repare que eu tenho aqui, ó, meses e anos. Já faz o processo para poder ter as mesmas unidades. Gente, 1 ano equivale ao quê? 1 ano equivale a 12 meses. Então, no formulário, onde tiver o tempo, você coloca 12, não 1. Vamos lá? Ele falou que é juros compostos? Falou. Então, no juro composto, ó, o que eu vou ter futuramente, o meu montante, é o capital investido vezes o fator 1 mais I na T. Então, vem para mim que o montante é de R$3.000, a taxa é de 1%, ou seja, é 0,01, e o tempo é de 12 meses. Então, ao final desse processo, eu vou ter aqui, ó, R$3.000 multiplicado por 1,01 elevado a 12. Felizmente, o cara não me fez calcular isso,
aí geralmente não faz, tá? Então a resposta fica indicada como alternativa A. Legal? Então ele vai ter ao final de um ano 3.000 vezes 1,01 elevado a 12. Tá? Galera, se por um acaso, tá? Em algum momento, o cara falar em depreciação de algum material, por exemplo, quando ele falar em depreciação, ao invés de você colocar mais aqui, ó, tu colocaria menos. Então vamos supor que esses 3.000 reais, né, fosse investido num, sei lá, num automóvel, por exemplo. E o automóvel, mês a mês, ano a ano, tem lá, digamos, um déficit de 10%. Ele vai depreciando 10%. Aí aqui, ó, você iria colocar 1 menos 0,1, o que daria 0,9. Então, se houver uma depreciação, ao invés de mais, você bota menos. Massa? Legal? Show de bola? Vamos em frente? Vamos lá. Essa questão que eu vou te fazer agora aqui no quadro, tá? Ela é uma questão bem semelhante a uma questão do Enem que vem lá no teu e-book, tá? É assim, ó. Vamos imaginar que você ganhou um valor, sei lá, R$1 milhão na Mega Sena, né? Esse R$1 milhão você vai levar até o teu banco e o teu gerente vai te dar 3 opções de investimentos, tá? Vamos supor a longo prazo, tá? Passando aí de um ano. O investimento A, ele rende uma taxa de 2% ao mês. O B, 13% ao semestre. E o C, 26% ao ano. Qual desses rendimentos a longo prazo é mais rentável? O A, o B ou o C? Eu não consigo responder isso meio que de cabeça agora, porque eu tenho taxas em tempos diferentes. E uma coisa que eu quero corrigir, que é erro muito comum, é pensar assim, ó. Ah, professor, eu quero pegar 2% ao mês e quero saber a taxa equivalente em anos. Então eu penso, um ano tem 12 meses. Então eu vou pegar isso aqui, vou multiplicar por 12, aqui vai ficar 24 e ponto final. Negativo, não faz isso. Isso é um erro mortal. Tu trabalha aqui com o mercado financeiro. O mercado financeiro trabalha com juro sobre juro. O crescimento não é linear, é exponencial. Então como é que eu faço esse processo, meus amigos? Eu faço assim, vamos lá? Pense comigo o seguinte, montante é capital que multiplica 1 mais I na T. Vamos imaginar um capital genérico, um capital aqui, digamos, de R$100. Eu vou investir R$100 a uma taxa de juros de 2%. O que é 2%? É 2 por 100, é 0,02. Agora sim, um ano tem 12 meses. Então eu vou capitalizar esse cara aqui, ó, 12 vezes, só que exponencialmente. Galera, aí logicamente que no vestibular, no Enem ou coisa parecida, o cara vai ter que me dar uma informação de quanto que vale isso. Se tu observar a questão do Enem que vem no teu e-book, ele dá uma tabelinha lá e fala, vou chutar, 1,02 elevado a 12 vale aproximadamente 1,268. Então se você faz 1,02 vezes 1,02, 12 vezes, tu vai chegar em 1,268. Então, uma taxa de 2% ao mês equivale, meus amigos, a uma taxa de 26,8% ao ano. Lembra, né? Pegar alguém e multiplicar por 1,26 é aumentar esse alguém em 26%. Como tem esse 8 aqui, né? Então ficou 26,8%. Bom, então entre o investimento A e o investimento C, sou mais o A. Agora vamos lá. 13% ao semestre. Senhores, um ano tem 2 semestres. Primeiro semestre e segundo semestre, né? Vamos lá. Eu quero passar esse cara para anos. Então o que eu faço? Vamos lá. Montante é capital que multiplica 1 mais I na T. A taxa é 13%, é 0,13. E como um ano tem 2 meses, eu vou ter que capitalizar esse cara 2 vezes. Então eu vou ter que fazer 1,13 ao quadrado. 1,13 ao quadrado é 1,13 vezes 1,13 e isso vai dar 1,2769. Ou seja, multiplicar alguém por 1,27 significa aumentar esse alguém em 27%. Como aqui tem esse restinho aqui, ó, então equivale a 27,69%. Então agora sim, ó, agora eu tenho taxas em tempos iguais, tudo em anos. Então, se você notar, a taxa mais conveniente a longo prazo, ó, é a taxa B, de 13% ao semestre.
Legal? Então, a ideia é, deixa a porcentagem em anos parada, como foi aqui, ó, e passa as demais para essa, que fica bem mais conveniente. Legal, meus amigos? Bom, com isso, nós encerramos o nosso curso de matemática básica. Tá? Lembrando sempre, meus amigos, lá no nosso site você vai ter outros cursos, não só de matemática básica, mas lá de funções, de PA e PG, de trigonometria, de geometria plana, de geometria espacial, tem vários cursos lá para você, ok? Então espero que tenham gostado, felicidade a todos e bons estudos e até a próxima. Valeu, gente!